vamos falar da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou na sexta-feira e terminou nesta segunda-feira. Rodada que teve 18 gols e jogos até interessantes para quem gosta de acompanhar o futebol, o Campeonato Brasileiro. Alguns jogos bem disputados. Mas antes aqui, deixa eu só falar rapidinho do Santos. Hoje teve uma reunião do Marcelo Teixeira com membros de duas torcidas do Santos, que é a Sangue Jovem e a Bonde do Braço Fino, que é a torcida jovem. Olha, é claro que estamos todos desesperados procurando uma solução em saber o que está acontecendo com esse nosso Santos, que para muitos acreditam que o Santos poderia ou pode ainda disputar a parte de cima do campeonato. E para outros dizem que o time do Santos é ruim. Aqueles mesmo lá atrás que diziam o ano passado que o Corinthians ia para a segunda divisão e eles tinham certeza, é os mesmos que hoje dizem que o elenco do Santos, que o time do Santos é ruim. Eu não vejo assim. Eu não vejo que o elenco do Santos é tão ruim. Eu vejo o Santos passando por um grande problema no momento, que é a falta de vitória e a falta de jogar bem. Se você não joga bem, a vitória ela está muito mais longe. Então esperamos aí que o Kleber Xavier daqui para frente possa sim dar uma organizada nesse Santos, porque no jogo contra o Grêmio já foi bem diferente do jogo contra o CRB. E a gente fica nessa expectativa aí, porque tudo bem, tem as reuniões, vamos passar o pano no prato, vamos limpar, deixar tudo limpinho, conversar tudo direitinho, mas a verdade é uma só, se a vitória não vem, as reuniões não servem para nada, porque se a vitória não vir contra o Ceará, na terça-feira tudo vai voltar à mesmice. Todos de cabeça inchada, reclamando o porquê que o Santos não vence, o porquê que o Santos não ganha. Olha, eu vi no YouTube aí o Caio, que acredita que o Santos tem elenco, o Caio Ribeiro, que acredita que o Santos tem elenco para disputar a parte de cima da tabela. Eu também vejo assim. Agora, você fica admirado porque tem uns que falam que o elenco do Santos é fraco, que o elenco do Santos é ruim. Meu, é meio complicado isso daí. Você falar que o elenco do Santos é ruim, se você falar que o elenco do Santos é mal treinado, é time preguiçoso para correr, aí eu concordo. Mas dizer que esse elenco que o Santos montou aí é fraco, não, eu acredito que tem muito mais times aí que, se for pôr na prateleira certinha, o Santos está acima. O Santos está acima. Mas é claro que todos têm a opinião deles. É como eu falei aqui, aqueles mesmos que falavam que o Corinthians ia cair o ano passado, é os mesmos que já estão dando o Santos como rebaixado deste ano. E aí também o problema com o Gabriel Verón. É aquela história, quando as coisas estão indo mal, tudo aparece ainda para piorar. Aí aparece o Gabriel Verón para poder ainda tumultuar ainda mais o elenco do Santos. O Gabriel Verón, que segundo dizem que ele chegou atrasado, não foi no treino no sábado, no último treino do Santos, ficou fora do jogo contra o Grêmio porque foi afastado e agora foi multado em 30% do seu salário. Deve ter dado um desconto bom do salário dele, porque esses caras aí não é que nem nós, não, que luta para ganhar o pãozinho do mês. Não é assim, não. Quando a multa vem, os caras sentem no bolso, porque a diferença é grande. Mas como se diz, né? Dizem que eles trabalham para isso, parece que o Verón não está trabalhando para isso, não. Pelas informações aí, parece que não. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer com o Gabriel Verón. É por isso que a gente vem falando que o Gabriel Verón tá correndo atado, o Gabriel Verón parece que está correndo forte dentro de campo e não aguenta correr. Então, essas coisas aí que acontecem. Se o cara não se cuida lá fora, que jeito que ele vai querer jogar num futebol intenso? Quer dizer, muitos intensos por aí, porque eu vi um jogo intenso do Santos domingo, mais ou menos intenso, porque ultimamente é sono mesmo. Mas daí, com esses problemas aí, que jeito que você vai jogar com a intensidade em cima do adversário? Não tem nem jeito, não tem nem como. E também aí vamos ver o Zé Rafael e o Barreal, que olha,
estão aí quase recuperados e de repente podem ajudar o Santos já até no jogo contra o Ceará. Seria bem legal o Zé Rafael rapidinho dar uma enchida ali naquele meio-campo do Santos, porque ali está precisando de um jogador, talvez, do nível do Zé Rafael. É claro, se ele vier com aquilo que ele fez no Palmeiras e até mesmo lá no Bahia, antes dele vir para o Palmeiras. Tomara que sim, porque é um jogador muito interessante e eu acredito que vai ajudar muito o Santos. E o Neymar e o Souza ainda, que continua ali em tratamento também, porque o Zé Rafael e o Barreal também tá, mas está naquela transição ali, principalmente o Zé Rafael para o campo. Vamos aguardar e esperar que possam sim ajudar muito o Santos ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Porque, olha, por tudo que vem passando o Santos, eu acredito sim. Eu acredito que a partir do momento que vier uma vitória aí para o Santos, que eu acredito contra o Ceará, o que o Santos já fez contra o Grêmio, eu acredito que aí com essa semana cheia, tomara que o Kleber Xavier aproveita bem. Não faça que nem os outros treinadores, não, que quando volta, volta mal. Tomara que ele possa enxergar muitos defeitos ali que vem acontecendo com o Santos e ele pode corrigir e fazer esse Santos aí jogar mais bola do que o Santos vem jogando. E não se esquecendo também que amanhã às 15 horas no CT Rei Pelé tem o Sub-20 do Santos contra o Grêmio. O Santos que está em 11º lugar na tabela com 10 pontos ganhos, já é a oitava, já é a nona rodada amanhã. O Santos que já jogou 8 jogos e aí está capengando. Depois que saiu o Leandro Zago do Santos, por incrível que pareça, os meninos pararam de ganhar e não ganhou de mais ninguém. Vamos esperar que amanhã possa sim vencer o Grêmio e quem sabe dar uma reabilitada aí na tabela de classificação. Mas ó, vamos falar da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já se passaram 7 rodadas. É aí que está difícil para o Santos, porque apenas uma vitória, um empate e 5 derrotas. É muita coisa para um time do tamanho do Santos. É muita coisa. Mas eu acredito que a partir do momento que vier uma vitória, tomara que seja contra o Ceará na segunda-feira, provavelmente vai ser na Vila Belmiro, tomara que o Santos volta ao caminho das vitórias. O Atlético Mineiro, que estava junto com o Santos lá embaixo, parece que já está ganhando seu rumo e já está dando uma esticada aí na tabela de classificação. Espero que o Santos também faça o mesmo. E olha, a rodada começou na sexta-feira com São Paulo 0, Fortaleza 0. Fortaleza também está mal no Campeonato Brasileiro. Não está ganhando de ninguém, está mal. O São Paulo ainda teve um pênalti, o Ferreirinha bateu. Põe lá para vocês ver quando eu falo. Põe lá para vocês ver. Que vergonha, invasão de área e o juiz não mandou voltar o pênalti. Tinha que mandar voltar, que principalmente foi o jogador do Fortaleza, foram os que mais invadiram a área e tinha que ter voltado. Se a lei vale, o VAR tem que corrigir, mas não, eles não corrigem de jeito nenhum. Portanto, um pênalti irregular que foi defendido, irregular na batida do pênalti, defendido pelo goleiro do Fortaleza. Tinha que ter voltado porque teve a invasão dos jogadores, principalmente do Fortaleza. Fluminense 2, Sport 1. O Sport estava ganhando de 1-0, chutou ainda uma bola na trave, mas o Fluminense acabou. Teve um pênalti, o VAR tirou, mas depois o Fluminense empatou e acabou virando o jogo nos acréscimos. Acabou ganhando do Sport já nos acréscimos, 2-1. Corinthians 4, Internacional 2. Esse foi o jogo da virada. O Corinthians fez 1-0, Internacional 2-0, depois 2-1, depois o Corinthians empatou e virou o jogo. Teve um jogador expulso, mas para mim assim foi aquele resultado ali, mais pela força do Corinthians ali dentro da arena ali e acabou vencendo o Internacional. Para mim, teve a expulsão do jogador do Internacional lá. Não prestei muita atenção, mas pelo que eu vi meio por cima, parece que foi até justa, parece que ele já tinha amarelo e acabou sendo expulso. Ceará 1, Vitória 0. É o Ceará dentro do campeonato. Está até bem, está longe ali da zona da degola, mas esses times aí, eu calculo aí que quando chegar um pouquinho mais para frente, começa a cansar e começa a baquear também e começa a virar aquele bororô ali embaixo ali. Vamos aguardar para ver. Bahia 1, Botafogo 0.
Foi um resultado justo, eu vi esse jogo, foi um resultado até justo para o Bahia, acabou fazendo 1-0 e acabou vencendo o Botafogo, para mim um resultado normal, e o Vasco, que perdeu para o Palmeiras, lembra que eu disse que o time do Vasco não era tudo isso lá no começo do campeonato? Eu pus até no bloquinho lá dos rebaixados, para mim é isso aí o Vasco. Vasco 0, Palmeiras 1, resultado para mim normal. O Palmeiras tanto faz jogar dentro de casa como jogar fora de casa, para ele é tudo uma coisa só. Ele vai ganhar, ele ganha nem que for de 1-0, 6-0, mas ele ganha. Então, para mim, é um resultado normal. Agora, o resultado que não foi normal foi esse aí, ó. Grêmio 1, Santos 0. Esse, para mim, não foi um resultado normal. O resultado normal, se você ver o tamanho dos dois times, a camisa dos dois times, a história dos dois times, aí você fala um resultado normal. Mas aquilo que foi dentro do campo não foi normal. Não foi normal, porque eu acredito que o Santos foi mais tímido que o Grêmio dentro da arena. Mas, no final, acabou a defesa do Santos dando toda aquela confusão, toda aquela zica, toda aquela falha, e acabou os caras ainda fazendo 1-0 e ganhando o jogo. E o cara ainda fez o gol ainda, e fez assim com a camisa e falou assim, eu tô aqui, meu amigo. Mas se sobra para mim também, talvez um pouquinho mais fina, assim a camisa mais sobrando, que agora fica meio apertadinha aqui embaixo aqui, as camisas vai encolhendo, mas talvez no tempo que a gente batia aquela bolinha, a gente também podia fazer também e falar assim, eu também estou aqui. O cara foi cheio de marra, eu estou aqui. Daquele jeito lá, não é difícil fazer não. Só que ele foi certo, ele fez bonitinho, ele tirou do goleiro, porque dependendo, tem uns caras aí que chutam em cima do goleiro. Aí o radialista lá, o narrador grita, grande defesa. Defesa nada, quando você tira do goleiro, não tem goleiro que pega. Mas aí os caras chutam em cima, aí é defesa mesmo, defesaça. Mas valeu, valeu. Eu acredito que o Santos fez um jogo já diferente daquele jogo lá para trás que o Santos vinha fazendo. Tomara que o Kleber Xavier vai com calma, dá uma geralzinha nesse Santos. Eu vi a coletiva dele depois do jogo contra o Grêmio. Para mim, ele não está perdido, para mim, ele está ciente daquilo que está acontecendo com o Santos. Vamos esperar que ele aproveita bem essa semana de trabalho aí, para a gente ver um Santos diferente contra o Ceará na segunda-feira. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Esse é o jogo do Caio Jorge. Aquele Caio Jorge que saiu do Santos, lá do jeito que a torcida do Santos viu. É o Cruzeiro do Gabigol, que rejeitou a proposta do Santos e foi para o Cruzeiro, que se diz santista, mas não comemorou o gol contra o Flamengo. Fica para lá, Gabigol. Vai lá para a Gávea lá, fica lá, faz sua moradia lá na Gávea lá. Torcida do Santos, eu acredito que depois do que você andou fazendo com a torcida do Santos, eu acredito que a torcida do Santos não quer mais ver você dentro da Vila, não. Acho que já deu já. Eu fui defensor seu quando você estava na Itália. Eu arrumei até uma confusão, porque eu disse para os caras, eu falei, o Corinthians não tem um jogador como o Gabigol. E os caras ficou doidos, os caras ficou bravo. E não tinha mesmo, porque você é bom para fazer gol. Mas depois que você fez com o Santos, pode ficar para lá, fica para lá à vontade. Não precisa voltar mais para o Santos, não, que vai aparecer outros no seu lugar. E já está aparecendo. Red Bull Bragantino 1, Mirassol 0. Aos 46, 47 minutos, o Bragantino fez o gol. E olha que campanha do Bragantino. Isso daí serve para a torcida do Santos. Tenha paciência com seus treinadores. É claro, quando eles são fracos, não tem como você ter paciência. Mas, por exemplo, agora o treinador que está lá no Santos, vamos com calma, porque eu já vi pessoas aí querendo mandar o rapaz embora com 2 jogos, com 8 dias de emprego no Santos. Vamos com calma. Olha o Bragantino lá do Seabra. Está aí, ó. Está na ponta do campeonato ao lado do Palmeiras. Que coisa! E se você pegar o time do Bragantino e tentar puxar um grande craque, você vai achar quem? O John, o Sacha, que são jogadores que estão aí se destacando pelo Bragantino. Mas não é aquele Bragantino cheio daqueles destaques. Mas é um time bem ajustado, um treinador que pode trabalhar, não tem pressão, e aí o trabalho vai fluindo. É aquela história. Juventude 0, Atlético Mineiro 1.
resultado normal, o Atlético Mineiro que está se recuperando no campeonato e está aí crescendo dentro do campeonato. Vamos aguardar aí para ver como que vai ser daqui para frente também o meu Santos. Palmeiras com 16 pontos, Bragantino com 16 pontos em segundo, Flamengo 14 e o Cruzeiro em 13 em terceiro, o Fluminense 13, o Bahia com 12 em sexto lugar, em sétimo o Ceará com 11, o Corinthians com 8 em oitavo com 10 pontos, o Internacional em nono com 9 pontos e o Atlético Mineiro em décimo com 9 pontos ganhos. Em 11º, o São Paulo com 9 pontos ganhos. Em 12º, o Botafogo com 8. Em 13º, o Grêmio com 8. Em 14º, o Vasco com 7. O Juventude com 7. E lá no Barranquinho Trincado, pé lá, o outro cá, o Mirassol com 7 pontos ganhos. E na estradinha de terra, ó, na estradinha de terra, o Fortaleza com 7 pontos ganhos. O Vitória em 18º com 6 pontos ganhos. O Santos em 19º com 4 pontos ganhos. E olha, comendo poeira, batendo a cabeça no vidro do ônibus, vem o Sport com 2 pontos ganhos. E o artilheiro é o Arrascaeta, com 6 gols. Ó, só lembrando que se o Sport ganhar do Cruzeiro domingo, o Santos entra na segunda-feira em campo, lanterna do grupo. Vai entrar com a lanterninha na mão. Que coisa, que fase do Santos. Vai começar a 8ª rodada no sábado, Fortaleza e Juventude no Presidente Vargas às 16 horas. O Mirassol também no sábado enfrenta o Corinthians às 18h30 lá no Maião. O Grêmio e RB Bragantino às 18h30 na Arena do Grêmio também no sábado, vai ser um jogo interessante. No sábado também, Vitória enfrenta o Vasco às 18h30 lá no Barradão. No sábado também, esse jogo é bom, ó, Flamengo e Bahia às 21 horas no Maracanã. No domingo, vamos ter Sport e Cruzeiro às 16 horas na Ilha do Retiro. Olha que vai ser a primeira vitória do Sport, hein? Escuta só, hein? Palmeiras, no domingo também, enfrenta o São Paulo às 17h30 na Arena Barueri. O Atlético Mineiro, também no domingo, enfrenta o Fluminense às 17h30 na Arena MRV. No domingo também, o Botafogo e Internacional. Um bom jogo de se assistir também, às 20 horas no Newton Santos. No domingo também. E na segunda-feira, para fechar a rodada, Santos e Ceará, às 20 horas, provavelmente na Vila Belmiro. Olha, vamos esperar. São jogos muito bons aí, que dá para a gente se entreter no final de semana e aí começar aquela semana já na segunda-feira, quem sabe, imaginando numa grande vitória do Santos contra o Ceará. Eu vou apostar e vou acreditar que isso vai acontecer. E quem sabe aí o Santos ganhar novos rumos dentro do Campeonato Brasileiro, porque, como diz o Caio Ribeiro, eu concordo com ele, o Santos tem time para disputar o lado de cima da tabela. Não ficar do jeito que o Santos está aí. Eu acredito que basta aparecer uma vitória para dar uma tranquilidade no elenco e, quem sabe, aí esfriar a cabeça e fazer coisas bonitas aí para frente. Vamos aguardar e esperar que eu possa estar certo nisso daí. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, mas faz mesmo seus comentários. Deixa seu like, vai lá no vizinho, lá, se inscreva lá e deixa seu like lá, porque eu estou precisando muito para que o canal possa crescer muito mais do que vem crescendo. Eu tenho muitas visualizações, mas pouquinho like, pouquinhos inscritos. Por quê? Parece que estão preguiçosos não se inscrevendo no canal. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.